Olá, pessoal. Que Deus venha abençoar rica e poderosamente a vida de cada um de vocês. Que a bênção de Deus, a graça de Deus, a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo e o santo amor e a bondade do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Que hoje, início de uma semana, na segunda-feira, venha as provisões de Deus sobre a sua vida. Aquilo que você tem colocado diante de Deus, aquilo que talvez você apresentou diante de Deus nesse final de semana, no domingo ou no sábado, que estejam patentes diante de Deus e que Deus venha lhe dar resposta. E pensando nessas questões de perguntas e respostas que temos para Deus, eu queria meditar com vocês hoje num pequeno versículo, né, que está ali na primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro, no capítulo 5, verso 17, e diz assim: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida da gente. Deus realmente cuida da gente nos mínimos detalhes, né? As coisas mais improváveis que sejam, quando nós colocamos diante de Deus, colocamos a nossa confiança diante de Deus, certamente Ele olha para nós, cuida da gente e nos coloca numa perspectiva melhor. Às vezes, a gente, até pela nossa fraqueza, né, pelo dia a dia, as tantas tribulações que a gente passa, a gente acaba esquecendo de confiar plenamente em Deus, de confiar que Deus realmente ele tem poder para fazer aquilo que está escrito que ele faz, né? A Bíblia diz de uma forma tão clara, né? Quando Jesus ali questionado pelos seus discípulos, né, a respeito da salvação, ele fala assim: olha, para o homem é impossível, mas para Deus não existe impossível. E ele chega para o pai daquele menino que está desesperado, ele leva o seu filho até os discípulos, para que os discípulos pudessem ali tirar aquele espírito maligno que atormentava o seu filho. E ele chega, quando Jesus chega ali, ele pergunta se Jesus pode. Fala: Senhor, trouxe o meu filho aqui para os seus discípulos e eles não puderam fazer nada pelo meu filho. Mas se tu podes, Senhor, faça alguma coisa. E Jesus olha para ele e fala assim: se eu posso, se você puder crer, tudo é possível ao que crê. Então ele chega ali, aquele pai se enche dessa palavra e diz: fala assim: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Então, quando nós cremos, quando nós confiamos, tudo. E eu gosto muito dessa expressão tudo, porque quando a gente pensa em tudo, tudo é tudo, né? Eu sempre falo assim que tudo é a exceção do nada. Então, nós temos tudo diante de nós. Das coisas menores às coisas maiores, todas elas estão diante de nós. Agora nós precisamos entender que é uma coisa que muitos cristãos, muitos evangélicos, muitas pessoas que buscam compreender Deus, vão na igreja, vão atrás de buscar Deus na igreja, muitas vezes até nem lê a Bíblia, né? Só conhece a Bíblia aquele que é falado nos cultos de domingo. Mas o grande problema que nós vemos aqui é que as pessoas esquecem de intensidade, de força e intensidade, porque a gente fala muito nos vídeos aqui que uma coisa que Deus faz é ter ordem, né? Todas as coisas de Deus são feitas com ordem e com decência. E existem as leis, que são as leis naturais, que jamais Deus quebrará. Deus criou leis naturais desde lá da fundação do mundo. Quando Deus cria o mundo lá no Gênesis, Deus decreta várias leis naturais. Aí nós temos a lei da gravidade, temos a lei da colheita, não, que se planta, se colhe, tudo que sobe desce, as leis da relatividade. Então tudo isso, todas essas coisas acontecem com uma certa proporção. Então existe uma relação entre a força daquilo que eu faço com a força daquilo que eu recebo, né? A lei de ação e reação diz que toda a força ela volta na mesma intensidade. Então, se eu quero uma coisa grande, eu tenho que ter uma intensidade grande. Para uma coisa pequena, a intensidade pequena basta. Então, quando Pedro chega aqui, ele diz assim: ó, lancem sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. É todas mesmo. Não é somente as coisas pequenas, não é somente as coisas simples, não é somente aquele probleminha simples que eu mesmo posso resolver. Não, ele tem poder para nos ajudar muito além daquilo que nós pensamos ou pedimos.
Então, o que nós precisamos realmente é estar diante dele, confiar nele, saber que ele tem esse poder, e como ele tem esse poder, ele pode muito bem, é muito claro isso, que se nós o buscarmos na intensidade daquilo que nós precisamos, nós vamos conseguir. Então, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, toda. Desde a questão simples, como os problemas mais comuns do dia a dia, a gente procurar quem está desempregado, procurar um trabalho, ou aquele que está trabalhando, que está em busca de uma promoção, buscar aquela promoção, toda a ansiedade, tudo aquilo que te faz ansioso, tudo aquilo que te faz pensar no futuro. Porque nós temos que ter uma realidade, e isso, quando a gente começa a entender isso, a gente muda nosso estilo de vida. E muita gente muda, quando entende isso, muda o estilo de vida para pior, né? Tem muita gente que, quando entende o que eu vou falar agora, acaba mudando para pior. Ninguém de nós consegue ter certeza plena e absoluta que amanhã, essa hora, aqui em Portugal são 7 horas da manhã, que amanhã, às 7 horas da manhã, horário de Lisboa, se ele vai estar vivo. Ninguém, nós não sabemos nem se daqui a 1 minuto vamos estar vivos. Eu estou aqui falando com vocês, posso ter um ataque cardíaco, um AVC, qualquer outra coisa e morrer. Jesus pode voltar, buscar a igreja, então pode acontecer muitas coisas. Então nós não temos certeza plena de que estaremos aqui. Quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos isso, nós podemos ter duas ações, né? Uma ação positiva que é confiar que a partir do momento que eu não tenho domínio sobre o meu futuro, eu posso deixá-lo na mão de Deus, confiar em Deus e na sua palavra, e certamente as coisas vão correr bem para mim. Não é deixar na mão de Deus, como que é o segundo fato. Tem aquelas pessoas que eles entendem e falam assim, se eu não tenho domínio sobre o futuro, eu vou levar a vida no estilo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Para onde o vento soprar, eu estou indo. Se o vento também não soprar, eu fico parado no mesmo lugar e fico à deriva. Não é isso de forma nenhuma. Não é estar estagnado com a nossa vida como um barco à deriva, deixado no mar. Se o vento soprar, ele vai, se o vento não soprar, ele não vai. Não é isso que a Bíblia diz. Até porque, quando nós entendemos aqui que lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, e nós fomos lá atrás, isso é Pedro dizendo, nós fomos lá atrás com Jesus ensinando para os discípulos, olha, olhai para os pássaros, eles não plantam, não cegam, não ajuntam celeiros, contudo o vosso Pai Celestial os alimenta. Olhai para os lírios dos campos, nem mesmo Salomão com toda a sua glória pôde se vestir como se veste um lírio, que é uma flor que de um dia está bonita, de noite seca e é lançada no fogo. Então, quando Jesus coloca todos esses ensinamentos, dizendo que Deus cuida das aves, que Deus cuida das plantas, e Deus também vai cuidar de nós, ele não está dizendo em maneira nenhuma que é para me deixar minha vida estagnada, de maneira nenhuma. Até porque ele vai chegar e colocar um exemplo, fala assim, olha, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Só que existe uma condicionante aí, para que eu consiga alcançar isso, eu tenho que primeiro estar nele na palavra e a palavra dele sair em mim. Então eu vou ter que ir estudar a palavra, eu vou ter que conhecer a palavra, eu vou ter que me aprofundar na palavra e com base na palavra, naquilo que a palavra diz, é que eu vou conseguir as coisas que ele vai me dar. Quando a gente fala assim, olha, o amanhã não me pertence, pertence somente a Deus. Então, se ele pertence a Deus, eu tenho que buscar onde Deus vai falar comigo. E onde Deus vai falar comigo? Na palavra. Então, por exemplo, eu tenho um costume de todos os dias ler o capítulo de Provérbios referente ao dia. Por exemplo, hoje é dia 14, eu leio Provérbios 14. Em Provérbios 14 tem um versículo que eu gosto muito, e uso ele quando eu estou dando as minhas palestras, eu gosto de usar esse versículo, que diz o seguinte, não havendo boi, o estábulo fica limpo, porém, pela força do boi, a grande colheita. Então, quando a gente olha para isso, fala assim, pô, eu não vou colocar o boi no estábulo para o estábulo não sujar, porque o boi, quem já mexeu com gado, com animal, sabe disso, né? Ele vai fazer as necessidades dele ali, vai ficar um negócio complicado ali, sujo. Então, vou ter trabalho para limpar. Então, eu não quero ter o trabalho para limpar, não tem problema nenhum. Eu não ponho o boi ali, não vai sujar, o estábulo vai ficar limpo. Porém, se eu tivesse o boi, a minha colheita seria maior. E se eu não tiver, a colheita vai ser menor. Então, Deus ele coloca de uma forma bem clara. Fala assim, está tudo diante de nós.
Eu gosto muito de perceber que Deus, quando a gente vai lá no Gênesis, Deus faz tudo, do primeiro ao sexto dia. No sexto dia faz o homem, diz bem claro, e o Senhor descansou de toda a sua obra. Então, se é de toda, tudo que existe, tudo que há de existir, tudo que vai existir no futuro muito distante de nós, já está feito. Então tudo que Deus tinha para fazer, Deus já fez, já está pronto, já está entregue para nós. Agora nós precisamos acessar, nós precisamos olhar pela sua palavra e acessar aquilo que já está pronto, aquilo que já existe. Não é que vai existir, o homem criou agora um robô humanoide, como foi apresentado pela Tesla essa semana. Não, isso já existia desde a criação do mundo. Só estava esperando o tempo certo, estava esperando somente o tempo certo para que isso viesse à tona, para que nós viéssemos ao nosso conhecimento. Mas que já estava feito, já estava feito. O homem não cria nada. O homem simplesmente pega o que Deus colocou, ele tem a revelação, aí vai falar assim, mas o homem não tem temor de Deus, não precisa, ele vai ter a revelação dos mistérios de Deus. A Bíblia diz também lá em Provérbios que o prazer de Deus é ocultar as coisas, e dos sábios de desvendá-las. Então é isso. Quando a gente poder colocar a nossa ansiedade, todos os nossos anseios diante de Deus, nós precisamos conhecer sua palavra. Por quê? Nós temos que entender que ansiedade, nossos anseios, quando Pedro fala assim, olha, coloque sobre ele todas as vossas ansiedades, ansiedade é algo que está no futuro. Eu só anseio pelo que eu não vejo, eu só anseio pelo futuro. Eu só anseio, quando eu sair, quem pega o ônibus, tem aquela situação, eu vou para o ponto de ônibus, é um ato de fé ir para o ponto de ônibus, porque eu creio que o ônibus que eu vou pegar, ele vai estar lá, né, que ele vai passar no horário que eu preciso, e eu vou pegá-lo. Só que se chega aquele horário, vamos imaginar que o ônibus passe às 7h10, e agora são 7h10 da manhã, e esse ônibus não chega, já começa a vir a dúvida. Mas será que o ônibus vai vir? Será que ele atrasou? Por que ele atrasou? Então eu já começo a ficar ansioso. Ou seja, se o ônibus demorar mais 5 minutos, eu vou chegar, eu não vou conseguir pegar o próximo ônibus para me chegar no meu trabalho. Então cria-se uma ansiedade de algo que está no futuro. A ansiedade não é do que já passou, a ansiedade é só do que está no futuro, porque eu começo a fazer dentro da minha cabeça, eu começo a fazer conjecturas. Bom, o ônibus era para passar agora 7h10, já são 7h10, o ônibus não passou. Se ele demorar 5 minutos, o ônibus pode passar às 7h10 até 7h11 tem 60 segundos, ele pode chegar a qualquer momento. Mas a minha cabeça eu já começa a ficar ansioso. Porque se ele demorar mais 5 minutos, eu vou perder o outro ônibus. Se eu perder o outro ônibus, eu não vou perder o meu horário no trabalho. Se eu chegar atrasado no trabalho, o meu chefe vai começar a brigar comigo. Se ele brigar comigo, eu já estou nervoso, eu vou estourar com ele, eu vou ficar desempregado. Se eu ficar desempregado, eu não vou conseguir pagar a pressão da casa. Se eu não pagar a pressão da casa... Você entende o tanto que a ansiedade vai lançando em uma coisa muito simples. É somente o ônibus que não apontou na avenida que meus olhos não conseguiram ver. Então, a ansiedade é exatamente isso. E é por isso que Pedro aconselha aqui, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, deixe Deus cuidar da sua vida. Vá lá, olha, a gente tem que lembrar sempre disso, gente, pelo amor de Deus. Senão algumas pessoas começam a falar assim, não, mas eu vi um vídeo aí de um rapaz falando aí que Deus vai cuidar da minha vida, que Deus está tomando conta. Deus, ele tem coisa mais importante para fazer. Como diz o Pablo Marçal, vá cuidar da sua vida. Então, Deus ele já deixou tudo pronto, já está tudo escrito no seu manual de instrução, que é a Bíblia Sagrada. Vai lá, busca na palavra de Deus, busca a instrução na palavra de Deus, e assim, com certeza, tão certo como 2 e 2 são 4, você vai ter uma mudança de vida, você vai viver a metanoia, uma mudança, uma transformação interior, e essa transformação interior vai mudar seu exterior. Você vai ser uma pessoa que vai ter transformação na sua vida, com certeza. Então é isso, pessoal, que nós possamos aproveitar essa segunda-feira, pôr diante de Deus os nossos anseios, nossas ansiedades, deixar isso para trás. A gente tem que lembrar sempre do que Jesus ensinou. Quem é que, por mais ansioso que possa estar, pode acrescentar 1 centímetro que seja na sua altura? Não conseguimos acrescentar nada. Então, se ficar ansioso não vai mudar nada. Nós temos que ter sensatez, nós temos que estar no tempo presente, viver o tempo presente. O futuro, nós só temos que visitá-lo em vez em quando para planejar algo lá na frente, para mexer no hoje, planejar o hoje com a visão no futuro, não ficar lá no futuro prejudicando o hoje. Não, eu tenho que, em vez em quando, dar um saltinho lá no futuro, dar um pulo lá no futuro, para poder entender
as coisas que Deus tem para mim. Olha, se eu fizer isso hoje, eu vou conseguir aquilo amanhã. E eu consegui a deslumbrar. Como eu já disse antes, todas as coisas estão feitas diante de Deus, né? Desde que Ele criou os céus e a terra, tudo que nela há, já está tudo criado. Então a gente só precisa, em vez em quando, visitar no futuro para a gente poder acessar aquilo que já é nosso por direito. Tá bom? Que Deus em Cristo abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, que o grande amor de Deus esteja sobre a vida de vocês, que a graça infinita de Jesus Cristo esteja sobre a vida de vocês e que as doces e belas consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Forte abraço.